Amostra Amazon. Do livro Humanos, uma breve história de como fudemos com tudo. Tom Phillips. Considerando o tema, dedicar este livro à minha família pode ser mal interpretado. Então, em vez disso, eu o dedico a todos que já fizeram alguma merda na vida. Vocês não estão sozinhos. Prólogo. O começo das merdas. Em um tempo muito distante, enquanto o sol nascia do outro lado dos grandes vales fluviais e planícies da Etiópia, uma jovem macaca descansava em uma árvore. Não sabemos o que ela pensou ou fez naquele dia. É provável que estivesse cogitando buscar algo para comer, encontrar um companheiro ou, quem sabe, estivesse analisando a árvore ao lado para ver se era melhor que a sua. Ela com certeza não fazia ideia de que os eventos daquele dia transformariam no membro mais famoso de sua espécie. E mesmo que, de alguma maneira, desse para lhe contar isso, o conceito de fama não faria sentido algum para nossa macaca. Ela também não sabia que estava na Etiópia, porque esses acontecimentos se deram milhões de anos antes de alguém ter ideia fantástica de desenhar linhas em um mapa e dar às formas resultantes nomes que causariam guerras. A macaca e sua família eram levemente diferentes dos outros símios da época. Seus quadris e pernas tinham algo especial que permitia que se movessem de um jeito inédito. Eles estavam começando a descer das árvores e caminhar eretos pelas savanas. Uma mudança que acabaria causando a existência de seres como eu, você e todas as pessoas neste planeta. A macaca não sabia, mas uma das histórias mais extraordinárias do mundo estava prestes a se iniciar. A grande jornada humana. Então ela caiu da árvore e morreu. Mais ou menos 2 milhões de anos depois, outro grupo de macacos, alguns tinham até doutorado, encontraria os ossos fossilizados dela. Como essa descoberta aconteceu por volta da década de 1960, e eles estavam ouvindo sem parar uma música muito popular de um grupo britânico bem famoso na época. Decidiram batizá-la de Lucy. Era uma espécie completamente nova, que agora chamamos de Australopithecus afarensis, e foi considerada o elo perdido entre os humanos e os macacos. A descoberta de Lucy cativou o mundo. Ela ficou famosa. Seu esqueleto passou anos sendo exposto pelos Estados Unidos e agora é a atração principal do Museu Nacional da Etiópia, em Addis Abeba. Ainda assim, só sabemos da existência dela por uma única razão: porque ela se fodeu. E isso ditou uma tendência bem clara de como as coisas seriam a partir de então. Este é um livro sobre os humanos e a nossa capacidade impressionante de foder com tudo. Sobre por que, para cada conquista que nos dá orgulho da nossa espécie, artes, avanços científicos, bares, sempre há outra coisa que nos faz balançar a cabeça em confusão e desespero: guerras, poluição, bares em aeroportos. É bem provável que, independentemente das suas opiniões pessoais ou inclinações políticas você tenha, em algum momento, olhado para a situação do mundo e pensado: aí, merda, o que foi que a gente fez? Este livro foi criado para consolar você um pouquinho. Não se preocupe, a gente sempre foi assim, e olha só, ainda estamos aqui. Por outro lado, enquanto escrevo isto, estamos prestes a testemunhar um encontro nuclear entre Donald Trump e Kim Jong-un, que pode ou não acontecer e que pode ou não dar certo. Infelizmente, o prazo para entrega do texto termina antes do dia em que descobriremos se vamos todos morrer. Partirei do princípio de que, se você estiver lendo este livro, conseguimos sobreviver até julho de 2018. Pelo menos, existem muitos livros sobre as maiores conquistas da humanidade, os líderes mais importantes, os inventores mais geniais, o espírito humano indomável. E também existem muitos livros sobre nossos erros, tanto burradas individuais quanto mancadas em níveis sociais. Mas há certa escassez de trabalho que expliquem nosso hábito de cometer idiotices tão absurdas e catastróficas. Como o universo adora uma ironia, os motivos para cagarmos com tudo em uma escala tão abrangente são, em geral, os mesmos que nos diferenciam dos outros animais e propiciam nossa evolução. Nós, humanos, enxergamos padrões no mundo. Somos capazes de transmitir informações uns aos outros e conseguimos imaginar situações futuras que ainda não existem. E se ajustássemos uma coisinha aqui para uma segunda coisa acontecer,
tornando o mundo um pouquinho melhor. Mas o problema é que, olha, não temos muito talento para nada disso. Uma análise sincera do desempenho da humanidade nesses quesitos seria parecida com uma avaliação particularmente maldosa de fim de ano feita por um chefe que odeia você. Nós enxergamos padrões que não existem. Nossa capacidade de transmitir informações é, bem, falha em determinadas ocasiões. E temos a péssima tendência de não entendermos que mudar uma coisa também fará uma terceira coisa acontecer. Além daquela quarta coisa bem pior. E aí, meu Deus, não. Agora tem uma quinta coisa acontecendo. O que eu faço? Não importa quanto a humanidade evolua, quantos desafios sejam superados, sempre tem uma catástrofe pronta para acontecer. Vejamos este exemplo histórico. Em um momento, você é Sigurd, o Poderoso, um conde nórdico das Orcades do século IX, voltando triunfante de uma batalha, com a cabeça do seu inimigo massacrado, Maelbrint, o Dentuço, preso em sua cela. No instante seguinte, você é Sigurd, o Poderoso, alguns dias depois, morrendo de uma infecção causada pelo dente protuberante da cabeça decepada de Maelbrint, o Dentuço, que arranhou sua perna enquanto você voltava triunfante da batalha. Isso mesmo, Sigurd, o Poderoso, carrega a duvidosa honraria militar de ter sido morto por um inimigo que fora decapitado horas antes. Isso é uma lição valiosa sobre A. A arrogância e B. A importância de escolher inimigos que cuidem bem de higiene bucal. A arrogância e suas consequentes derrocadas serão o principal foco deste livro. Dessa vez os aficionados pela história da odontologia não deram sorte. Infelizmente, também vale mencionar que Sigurd, o Poderoso, e Maelbrint, o Dentuço, só brigaram porque Sigurd desafiou Maelbrint para uma batalha com 40 soldados de cada lado. Maelbrint concordou, e Sigurd apareceu com 80 homens. Assim, outra moral dessa história é a importância de não sermos babacas, o que, curiosamente, também é um tema recorrente neste livro. Mais conhecidos por suas derrotas do que por suas vitórias. Nos próximos 10 capítulos, vamos dar uma olhada em toda a história da humanidade e seu catálogo de burradas. Um breve aviso: se você não é o tipo de pessoa que vê graça na desgraça alheia, talvez seja melhor parar de ler por aqui. A história do progresso humano começa com nossa criatividade e capacidade de raciocínio. É isso que nos diferencia dos outros animais, mas também é o que nos leva a tomar, com frequência, atitudes completamente imbecis. No primeiro capítulo, Por que seu cérebro é idiota? Discutiremos como nossos ancestrais pensavam de um jeito diferente. E então veremos como nossas tentativas de entender o mundo acabam nos confundindo, nos decepcionando e nos levando a tomar decisões muito ruins. Em seguida, no segundo capítulo, Que belo meio ambiente você tem? Acompanharemos a humanidade no surgimento da agricultura, quando começamos a moldar o mundo ao nosso redor. E discutiremos nosso hábito de estragar os lugares em que moramos, buscando a origem de nossa capacidade constante de nunca pensarmos na resposta para a pergunta: qual é a pior coisa que pode acontecer se desviarmos este rio? Depois disso, daremos uma olhada em nossas tentativas desajeitadas de controlar a natureza e a vida. Continua, capítulo no qual discutiremos, entre outras coisas, como o presidente do conselho de administração mau e um fanático por Shakespeare meio excêntrico conseguiram causar catástrofes parecidas ao subestimarem os pássaros. Conforme as primeiras sociedades humanas se desenvolveram e se tornaram mais complexas, ficou nítido que precisávamos de alguém que fosse responsável por tomar decisões. No quarto capítulo, Sigo Líder, falaremos sobre algumas das piores pessoas a ocuparem esse cargo sem serem eleitas para ele. No capítulo 5, O Poder do Povo, veremos se a democracia funciona melhor. Apesar de sermos capazes de moldar o mundo ao nosso redor, o verdadeiro potencial da humanidade de demonstrar sua idiotice só se concretizou mesmo quando começamos a viajar pelo planeta e civilizações diferentes se encontraram. Então, nós fomos a fuga e passamos a fazer besteira em proporções trágicas. No capítulo 6, Guerra, é para que ela serve mesmo. Veremos como os humanos têm um longo histórico de se meter em brigas inúteis e analisaremos algumas das coisas mais idiotas que resultaram delas.
incluindo o exército que conseguiu perder uma batalha na qual os adversários nem apareceram, e como estragar planos de ataque perfeitamente coordenados ao esquecer que fusos horários existem. Seguiremos rumo ao desconhecido com as figuras heroicas da Era dos Descobrimentos no capítulo 7, a festa super divertida e legal do colonialismo, na qual descobriremos, spoiler, que o colonialismo foi péssimo. O capítulo 8, o guia da diplomacia para idiotas e, ou para o atual presidente dos Estados Unidos, nos ensinará lições importantes sobre como entrar em contato com culturas diferentes de forma elegante, incluindo como o chato Império Corasmo talvez tenha tomado a pior decisão política da história. Barbas pegaram fogo. Nos séculos mais recentes, avanços científicos e tecnológicos abriram caminho para uma era de inovações sem precedentes. Rápidas mudanças e novas possibilidades interessantes para a humanidade fracassar. Esse é o foco do capítulo 9, a merda sanguinária da tecnologia, no qual veremos como a ciência nem sempre é certa, incluindo a radiação misteriosa que só os franceses conseguiam enxergar, e o homem que cometeu não apenas mas dois dos erros mais catastróficos do século XX. Hoje em dia, tudo muda tão rapidamente que o mundo moderno pode parecer um lugar confuso. No capítulo 10, uma breve história sobre ser pego de surpresa, veremos como frequentemente não conseguimos prever as coisas terríveis que estão prestes a acontecer conosco. E, finalmente, em Fodendo com o Futuro, vamos tentar adivinhar como serão os próximos séculos de burrice humana e concluiremos que é bem provável que terminemos enclausurados em uma prisão espacial que nós mesmos construímos com nosso lixo. Este é um livro sobre história e sobre erros. Então, é claro, vale mencionar que é fácil errarmos bastante quando se trata de história. O problema é que a história é escorregadia. Ninguém se deu ao trabalho de escrever a maioria das coisas que aconteceram. E muitas das pessoas que resolveram registrar os eventos podem ter se enganado ou mentido, e também serem loucas ou extremamente racistas. E, geralmente, todas essas coisas juntas. Conhecemos o destino de Sigurd, o Poderoso, porque sua história aparece em 2 documentos, as sagas em Skringla e Orkneyinga. Mas como sabemos que elas são verdadeiras? Como podemos ter certeza de que não era uma piada interna muito engraçada dos antigos nórdicos que não entendemos? Não podemos, não mesmo. Apesar do trabalho fantástico feito por historiadores, arquitetos e especialistas de várias áreas, o número de fatos que sabemos com certeza é ínfimo quando comparado aos fatos que sabemos que não sabemos, e o número de informação que nem sabemos que não sabemos deve ser ainda maior. Mas, infelizmente, não sabemos disso com certeza. O que quero dizer é o seguinte: sério, existe uma chance mínima de este livro sobre burradas não cometer nenhuma. Tentarei deixar claro quando os fatos forem certos. Quais são as partes em que temos certeza e as partes em que só podemos supor o que aconteceu. Tentei fugir das histórias boas demais para serem verdade. Contos apocalípticos e relatos históricos sucintos que parecem aumentar sempre que são recontados. Espero não errar. O que nos traz de volta a Lucy, que caiu de sua árvore 2 milhões de anos atrás. Como sabemos que ela caiu da árvore? Bem, em 2016, um grupo de pesquisadores dos Estados Unidos e da Etiópia publicou um trabalho na Nature, a principal revista científica do mundo. Eles fizeram uma tomografia computadorizada dos ossos fossilizados de Lucy, criando mapas virtuais em 3D para reconstruir seu esqueleto, e descobriram que suas fraturas ocorreram quando os ossos ainda estavam vivos, mas nunca se curaram, o que sugere que ela se machucou em vida, morrendo logo depois. Foram consultados vários cirurgiões ortopédicos, e eles deram uma resposta unânime. Esse padrão de fraturas ocorre quando um paciente cai de lugares altos. Seu braço está quebrado de uma forma que sugere que ela tentou amortecer a queda. Através de estudos geológicos, os cientistas sabiam que a área em que Lucy vivia era uma floresta plana, perto de um riacho, sem penhascos ou afloramentos dos quais pudesse ter caído. A conclusão: ela despencou de uma árvore. É um trabalho impressionante, que foi bem recebido por muitos outros especialistas da área. O único problema é que alguns cientistas, incluindo Donald Johnson, o homem que descobriu Lucy, não se convenceram. Seu argumento era: não, cara, os ossos quebraram porque é isso que acontece quando eles passam 2 milhões de anos enterrados. Estou parafraseando um pouco.
Então, Lucy caiu mesmo da árvore. Talvez. É bem provável. Na verdade, no final das contas, esta é a mensagem que este livro quer passar. Temos uma façanha incrível de dedução científica, e mesmo assim ela pode estar errada. Você pode ser o maior especialista na sua área, fazendo o melhor trabalho de sua carreira. Um estudo revolucionário publicado no periódico mais prestigiado do mundo, que entrelaça avanços impressionantes da paleontologia e da física, da informática e da medicina, da ciência forense e da geologia, para nos dar uma visão sem precedentes de algo que aconteceu milhões de anos atrás. E ainda assim correr o risco de ouvir alguém dizer: "Ah, não", quando você pensar que tudo está resolvido, o fantasma onipresente das burradas vai aparecer. Lembre-se de Sigurd, o poderoso. Capítulo 1. Por que seu cérebro é idiota? Os seres humanos começaram a realmente estragar a vida dos outros 70 mil anos atrás. Foi aí que os nossos ancestrais resolveram migrar da África e se espalhar pelo mundo. Primeiro para a Ásia e, um tempo depois, para a Europa. E isso deixou muita gente irritada, porque, naquela época, os membros da nossa espécie, Homo sapiens, não eram os únicos humanos no planeta, nem de perto. O número exato de espécies humanas que existiam até então está aberto a discussões. É complicado pegar fragmentos de DNA de esqueletos e tentar determinar o que pode ser considerado uma espécie diferente, ou uma subespécie, ou uma versão levemente diferente e esquisita da mesma espécie. Também é a melhor maneira de começar uma briga, caso você esteja conversando com um grupo de paleoantropólogos e queira se distrair um pouco. Mas, independentemente das classificações, havia pelo menos 2 outros tipos de humanos no planeta, o mais famoso sendo o Homo neanderthalensis, ou, como são mais conhecidos, os Neandertais, resultado de migrações anteriores da África. Há mais de 100 mil anos viviam em grande parte da Europa e alguns trechos da Ásia. Em resumo, as coisas estavam indo bem para eles. Infelizmente para essa galera, apenas algumas dezenas de milhares de anos após nossos ancestrais aparecerem no pedaço, um piscar de olhos em termos evolucionários traço, os Neandertais e todos os nossos outros parentes tinham sumido da face da Terra, em um padrão que rapidamente se estabeleceria durante a história. A gente chegou e a vizinhança sumiu. Depois de alguns milhares de anos de humanos modernos migrando para uma área, os Neandertais começam a desaparecer dos registros fósseis, deixando para trás apenas alguns genes fantasmagóricos que ainda assombram nosso DNA. Está claro que houve certa miscigenação entre os Neandertais e os intrusos que apareceram para tomar o lugar deles. Se você tem descendência europeia ou asiática, é bem provável que cerca de 1 a 4% do seu DNA tenha origem neandertal. Exatamente porque como nós sobrevivemos enquanto nossos primos pegaram o trem expresso para a terra da extinção também é algo muito debatido. Na verdade, a maioria das explicações mais prováveis são temas que aparecerão com frequência neste livro. É possível que tenhamos acabado com os Neandertais por acidente, ao trazer doenças para as quais eles não tinham imunidade. Grande parte da história da humanidade é só a história das doenças que contraímos em nossas viagens e depois transmitimos uns para os outros. Pode ser que a gente tenha tido sorte e conseguido se adaptar com mais facilidade a um clima oscilante. Existem provas de que nossos ancestrais viviam em grupos maiores e que se comunicavam de forma bem mais ampla do que os Neandertais, isolados e antiquados. O que significa que a gente era capaz de conseguir mais recursos quando o tempo esfriava. Ou, talvez, simplesmente tenhamos matado todo mundo. Porque, ora, é isso que nós fazemos. É bem provável que não exista uma resposta exata, porque não é assim que as coisas normalmente funcionam. Porém, muitas das explicações mais plausíveis têm algo em comum: nosso cérebro e como usamos. A questão não é tão simples a ponto de se resumir a nós éramos inteligentes, e eles, burros. Os Neandertais não eram os cabeças ocas que estereotipamos. Seus cérebros eram tão grandes quanto os nossos. E eles criavam ferramentas, controlavam o fogo e produziam arte abstrata e joias na Europa dezenas de milhares de anos antes do Homo sapiens aparecer e começar a gourmetizar tudo. Porém,
A maioria das possíveis vantagens que tínhamos sobre nossos primos neandertais é relacionada ao raciocínio, tanto no que se referia à nossa adaptabilidade quanto às nossas ferramentas mais avançadas, nossas estruturas sociais mais complexas e a maneira como nos comunicávamos entre grupos e dentro deles. Existe algo na forma como nós, humanos, pensamos que nos torna especiais. Tipo, isso é óbvio. O nome da nossa espécie já deixa bem claro. Homo sapiens significa homem sábio em latim. Vamos combinar que a modéstia nunca foi uma característica muito forte da nossa espécie. Mas sejamos justos com nossos erros. O cérebro humano realmente é uma máquina impressionante. Nós conseguimos detectar padrões ao nosso redor e, a partir disso, deduzir como as coisas funcionam, criando um modelo mental complexo do mundo que vai além do que conseguimos enxergar com nossos olhos. Então, nos baseamos nesse modelo mental para chegar a conclusões criativas. Somos capazes de visualizar mudanças que melhorariam nossa situação. Nós comunicamos essas ideias para outros humanos, para que eles façam melhorias que não consideramos antes, transformando a invenção e o conhecimento em um esforço comunitário que é passado de geração em geração. Depois disso, podemos convencer os outros a trabalharem juntos em prol de um plano que só existia na nossa imaginação, de forma a alcançar desenvolvimentos que jamais conseguiríamos realizar sozinhos. Então repetimos esse processo muitas vezes, de milhares de maneiras diferentes. E as coisas que em determinado momento eram vistas como inovações absurdas acabam se tornando uma tradição, que, por sua vez, gera mais inovações, até acabarmos com algo que chamamos de cultura ou sociedade. Veja desta forma, o primeiro passo é notar que coisas redondas rolam morro abaixo bem melhor do que coisas com protuberâncias. O segundo é perceber que, se você criar uma ferramenta para esculpir algo e torná-lo mais redondo, esse objeto vai rolar melhor. O terceiro é mostrar ao seu amigo suas novas coisas redondas que rolam. Momento no qual ele pensa em juntar 4 delas para fazer uma carroça. O quarto passo é construir uma frota de carruagens cerimoniais, de forma que a plebe visualize a glória do seu reinado benevolente, porém implacável. E o quinto é atravessar a estrada em um Vauxhall insignia, ouvindo uma compilação de hinos do rock clássico melódico enquanto mostra o dedo do meio para motoristas de caminhão. Uma observação importante em prol do pedantismo. Essa foi uma descrição extremamente caricatural da invenção da roda. Na verdade, no esquema geral das coisas, a roda foi inventada bem tarde, quando a civilização já passara milhares de anos se virando sem ela. A primeira roda na história arqueológica, que apareceu cerca de 5.500 anos atrás, na Mesopotâmia, nem era usada para transporte. Era uma roda de oleiro. Foi só depois de centenas de anos que alguém teve a brilhante ideia de colocar a roda de oleiro de lado e usá-la para rolar as coisas. Começando, assim, o processo que culminaria no surgimento de Jeremy Clarkson. Mil perdões para os estudiosos da roda que se ofenderam com o parágrafo anterior, que foi criado apenas com um propósito ilustrativo. Porém, apesar de o cérebro humano ser impressionante, ele também é bastante esquisito e propenso a criar problemas horríveis no pior momento possível. Temos o hábito de tomar péssimas decisões, acreditar em coisas ridículas, ignorar fatos que estão bem debaixo do nosso nariz e bolar planos que não fazem sentido algum. Nossa mente é capaz de criar concertos, cidades e a teoria da relatividade, mas, pelo visto, não consegue decidir que tipo de biscoito quer comprar no mercado sem passar 5 minutos sofridos analisando os prós e os contras de cada opção. Como a nossa forma peculiar de pensar nos permite moldar, de maneiras incríveis, o mundo de acordo com nossos desejos, mas também faz com que frequentemente tomemos as piores decisões possíveis, apesar de ser óbvio que se tratam de péssimas ideias. Resumindo, como uma espécie capaz de mandar o homem à lua produz alguém que manda uma mensagem daquelas para o ex. A resposta está na evolução do nosso cérebro. O problema é que a evolução não é um processo inteligente. É, no mínimo, um processo persistentemente burro. A única coisa que importa para a evolução é que você sobreviva por tempo suficiente para passar seus genes adiante, desviando das milhares de horríveis mortes espreita em cada esquina. Se você conseguir fazer isso, missão cumprida. Caso contrário, azar o seu. Isso significa que a evolução não prevê o futuro. Se uma característica lhe dá vantagem agora, ela será selecionada,
Independentemente disso significar que você vai forçar seus tataranetos a conviverem com algo ultrapassado. Da mesma forma, ela não valoriza a cautela. Dizer, essa característica é meio chata agora, mas vai ser bem útil para meus descendentes daqui a 1 milhão de anos. Confie em mim, não serve de nada. A evolução consegue resultados não por se concentrar no futuro, mas por simplesmente julgar um monte de organismos famintos e cheios de tesão em um mundo perigoso e inclemente, observando quem fracassa menos. Isso significa que nosso cérebro não é o resultado de um processo meticuloso de criação voltado para desenvolver as melhores máquinas pensantes. Na verdade, ele é um conjunto desordenado de truques, remendos e atalhos que tornaram nossos ancestrais 2% melhores em encontrar comida, ou 3% melhores em transmitir o conceito de aí. Merda. Cuidado. É um leão. Esses atalhos mentais, conhecidos como heurística, caso você esteja interessado em termos técnicos, são completamente necessários para a sobrevivência, para a interação com outros seres e para aprendermos com experiências passadas. É impossível sentar e pensar em tudo o que você precisa fazer com base apenas nos primeiros princípios. Se tivéssemos que conduzir um equivalente cognitivo a um estudo clínico randomizado, controlado em grande escala, sempre que quiséssemos parar de nos surpreender com o fato de o sol nascer todas as manhãs, nossa espécie nunca chegaria a lugar algum. É bem mais prático seu cérebro concluir que o sol nasce depois de ter visto isso acontecer algumas vezes. Da mesma forma, se um amigo vier lhe dizer que passou muito mal depois de comer as frutinhas roxas daquele arbusto perto do lago, talvez seja melhor acreditar nele do que experimentá-las também. Mas é aí que os problemas começam. Por mais que sejam úteis, nossos atalhos mentais, como todos os atalhos, às vezes vão dar no caminho errado. E, em um mundo em que temos que lidar com questões bem mais complexas do que será que é uma boa ideia comer as frutinhas roxas, isso acontece bastante. Para ser franco, seu cérebro, e o meu, e basicamente o de todo mundo, na maioria das vezes, é um completo idiota. Em primeiro lugar, existe aquela tal capacidade de identificar padrões. A questão, nesse caso, é que nosso cérebro gosta tanto de fazer isso que acaba vendo padrões em tudo que é canto, até onde eles não existem. A questão não é tão grave quando se trata de coisas como apontar para as estrelas à noite e dizer, olha só, é uma raposa correndo atrás de uma lhama. Mas, quando os padrões imaginários que você visualiza são algo parecido com a maioria dos crimes é cometida por um grupo étnico específico, isso é extremamente problemático. Existem vários termos para esse tipo equivocado de identificação de padrões. Correlação ilusória e ilusão de agrupamentos são alguns deles. Durante a Segunda Guerra Mundial, muita gente em Londres ficou convencida de que os mísseis alemães V1 e V2, que já eram uma nova tecnologia bem assustadora, caíam em regiões específicas da cidade, levando as pessoas a buscarem abrigo em áreas que julgavam mais seguras ou a suspeitarem de que certas vizinhanças aparentemente intocáveis abrigavam espiões alemães. O governo britânico ficou tão preocupado que pediu a um estatístico chamado R.D. Clark que verificasse se isso era verdade. A conclusão, as regiões específicas eram apenas uma fantasia, fantasmas ilusórios da identificação de padrões. No final das contas, os alemães não tinham feito nenhum progresso surpreendente na tecnologia de mísseis guiados, e Clerkenwell não estava cheio de agentes secretos da Wehrmacht. As bombas simplesmente eram jogadas na cidade de forma completamente aleatória. As pessoas só enxergaram um padrão porque é assim que nossos cérebros funcionam. Até profissionais especializados podem ser vítimas desse tipo de ilusão. Por exemplo, muitos funcionários da área médica têm certeza de que a emergência dos hospitais sempre fica mais movimentada em noites de lua cheia. Os pacientes aparecem aos montes, com machucados bizarros e comportamentos psicóticos. Acontece que já foram feitos estudos sobre o tema, e, de acordo com os resultados, nada disso é verdade. Não existe qualquer ligação entre as fases da lua e a quantidade de pacientes de um hospital em determinado dia. Ainda assim, um monte de profissionais talentosos e experientes juram que isso acontece. Por quê? Bem,
Essa crença não surgiu do nada. A ideia de que a lua deixa as pessoas esquisitas já é transmitida há séculos. É literalmente daí que veio a palavra lunático. É por isso que temos o mito do lobisomem. A crença também pode ser relacionada à suposta correlação entre as fases da lua e os ciclos menstruais das mulheres. E, no fim das contas, talvez isso até tenha sido verdade um dia. Antes da invenção das luzes artificiais, de iluminação das ruas, em específico traço, a luz da lua afetava bastante a vida das pessoas. Uma teoria sugere que os mendigos não conseguiam dormir em noites de lua cheia, e a insônia piorava seus distúrbios mentais. Como eu gosto das teorias que envolvem cerveja, também vou mencionar uma sugestão alternativa. As pessoas provavelmente bebiam mais nas noites em que sabiam que conseguiriam enxergar o caminho de volta para casa, sem se preocuparem tanto em se perder, serem assaltadas ou tropeçarem e morrerem em uma vala, seja lá de onde ela veio. Essa ideia está entranhando na cultura faz tempo, e depois que você escuta que noite de lua cheia é equivalente a loucuras, é bem mais provável que preste atenção nas vezes em que a teoria se mostra correta e se esqueça de quando não foi o caso. Sem querer, seu cérebro criou um padrão com base em algo aleatório. Mais uma vez, isso acontece por causa dos atalhos mentais que usamos. Os principais são o efeito de ancoragem e a heurística de disponibilidade. E os dois são um pé no saco. Ancoragem significa que, quando você chega a uma conclusão sobre algo, principalmente sem muito conhecimento de caso, está sofrendo uma influência exagerada da primeira informação que recebeu. Por exemplo, imagine que alguém lhe peça para adivinhar o preço de alguma coisa com a qual você não está familiarizado o suficiente para dar um palpite adequado. Digamos, o preço de uma casa em uma fotografia. Observação para a geração Y. Casas são aquelas construções grandes, feitas de tijolos, que vocês nunca conseguirão comprar, sem nenhum dado em que se basear. Você talvez olhe para a foto, conclua que a casa parece cara e dê um chute. Porém, seu palpite poderia ser completamente diferente se tivessem lhe informado um valor. Por exemplo, com uma pergunta sugestiva tipo: você acha que essa casa vale mais ou menos que $400 mil? É importante perceber que a pergunta não forneceu qualquer informação útil. Seria diferente se tivessem mencionado o valor atual de outras casas da região. Mesmo assim, as pessoas que recebem a sugestão de $600 mil tendem a estimar um valor muito maior do que as pessoas a quem sugerem 200 mil. Apesar de a pergunta não ser informativa em nenhum aspecto, ela afeta a sua opinião, porque você recebeu uma âncora. Seu cérebro interpreta como um ponto de partida e ajusta seu palpite de acordo com ela. Nós fazemos isso tantas vezes que chega a ser ridículo. A informação que usamos como âncora pode ser tão obviamente inútil quanto um número aleatório, e nossos cérebros se agarram a esse dado, moldando nossas decisões a favor dele. Na verdade, a questão é até preocupante. Daniel Kahneman, em seu livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, dá o exemplo de um experimento feito em 2006 com um grupo de juízes alemães extremamente experientes. Os participantes receberam os detalhes do julgamento de uma mulher condenada por furto. Depois, foi pedido que jogassem 2 dados, que, sem que eles soubessem, estavam viciados para só resultarem em 3 ou 9. Então, perguntaram para eles se a mulher deveria receber mais ou menos meses de cadeia do que o resultado dos dados e, por último, qual seria sua recomendação para o tempo da sentença? Dá para imaginar o resultado. Os juízes que tiraram 9 nos dados a sentenciaram a um tempo de prisão muito maior do que aqueles que tiraram 3. Na média, o resultado dos dados faria a mulher passar 3 meses a mais na cadeia. Isso não é reconfortante. Ao mesmo tempo, a heurística de disponibilidade significa que você toma decisões com base em qualquer informação que lhe vem à mente com mais facilidade, em vez de considerar todos os dados disponíveis. Isso quer dizer que temos uma tendência enorme a basear nossa visão de mundo em acontecimentos recentes ou em eventos mais dramáticos ou memoráveis, enquanto as coisas corriqueiras e antigas que provavelmente são uma representação mais precisa da realidade diária acabam sendo deixadas de lado. É por isso que notícias sensacionalistas sobre crimes horríveis fazem com que a gente acredite que existem mais bandidos na rua do que nunca, enquanto matérias simples sobre a melhora nas estatísticas de delitos não chegam nem perto de causar o mesmo impacto.
Esse é um dos motivos pelos quais as pessoas têm mais medo de quedas de avião, raras e dramáticas, do que de batidas de carro, comuns e, portanto, um pouco menos chamativas. E é por isso que ataques terroristas produzem reações acaloradas do público e de políticos, enquanto ameaças de morte bem mais graves e rotineiras são ignoradas. Nos Estados Unidos, entre 2007 e 2017, mais pessoas foram mortas por cortadores de grama do que por ataques terroristas. Porém, no momento em que escrevo isto, o governo americano ainda não fez qualquer menção de declarar uma guerra contra cortadores de grama. Embora, sejamos sinceros, considerando os eventos mais recentes, é melhor não duvidarmos de que isso possa acontecer, trabalhando juntos. O efeito de ancoragem e a heurística de disponibilidade servem tanto para tomarmos atitudes rápidas em momentos de crise quanto para formarmos opiniões sobre coisas pequenas e corriqueiras que não têm muito impacto. Porém, se você quiser avaliar toda a complexidade do mundo moderno antes de tomar uma decisão, esses conceitos podem complicar um pouco a situação. Seu cérebro tentará voltar para a zona de conforto factual daquilo que você ouviu primeiro ou do que vier à sua mente mais rápido. Esses dois fatores também ajudam a explicar por que somos péssimos em julgar riscos e prever corretamente qual das muitas opções disponíveis é a menos provável de causar uma catástrofe. Na verdade, nosso cérebro tem dois sistemas diferentes que nos ajudam a avaliar o quanto algo é perigoso. Um, rápido e instintivo, e outro, lento e reflexivo. A situação se complica quando esses dois sistemas entram em conflito. Uma parte do cérebro diz: eu analisei todos os fatos, e a opção 1 é a mais arriscada. E a outra parte grita: sim, mas a opção 2 parece assustadora. Claro, você pode pensar, mas nós somos mais inteligentes que isso. Podemos forçar nossos cérebros a sair da zona de conforto, não é? Podemos ignorar a voz instintiva e ampliar a reflexiva, observando a situação com objetividade, certo? Infelizmente, essa teoria não leva o viés de confirmação em consideração. Antes de eu começar minha pesquisa para este livro, achava que o viés de confirmação era um problema grave. E tudo que li desde então me convenceu de que eu estava certo. E a questão é exatamente esta. Nossos cérebros odeiam descobrir que estão errados. O viés de confirmação é o nosso hábito irritante de focarmos feito míssil guiado a lazer em qualquer migalha de informação que prove aquilo em que já acreditamos. Ao mesmo tempo em que ignoramos na cara de pau pilhas muito maiores de provas que mostram que estamos enganados. Na melhor das hipóteses, isso explica por que preferimos receber notícias dos meios de comunicação que são mais adequados às nossas opiniões políticas. Em casos mais graves, é por esse motivo que não conseguimos convencer alguém que acredita em teorias da conspiração a mudar de ideia. Porque escolhemos a dedo os eventos que comprovam nossa versão da realidade e descartamos aqueles que não o fazem.